o nome daquele que vive e reina Glória para a todos Deus. sempre. Aleluia. Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Há um tempo nós deixou de fazer as lives, mas queremos voltar até o tempo determinado pelo Senhor, amém? Quero deixar, acho que está muito alto o microfone. Vou deixar uma palavra para meditação dos irmãos, porque quem vai ministrar hoje é o pastor Zé Laureano. Aleluia. Está no livro de Salmos 121. Eita glória. Salmo 121. Um salmos bastante conhecido para todos. Aleluia. Aleluia, Jesus, que diz assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, do alto é que vem o socorro. Nunca te esqueça disso. Não é do homem, nem da mulher, nem de ninguém. É de Deus. Lá do alto que vem o teu socorro. E Ele é que te guarda a tua entrada e a tua saída. Aonde você estiver, quem te guarda é Jesus. Eita Amém? glória. Cumprimenta a Sueli na paz do Senhor Jesus. Amanda, Pai do Senhor. Vamos estar orando já para o pastor Zé Laureano, Bruno. Vamos estar orando hoje para que ele venha trazer a palavra. Eu tenho certeza que Deus tem bastante ainda para nos dar nesta noite. Está apenas começando. Eu creio que o Senhor vai falar muito com nós. Amém? Vamos orar por Ele? Querido Deus eterno Pai, graças te dou nesta noite, Pai. Deus, eu apresento a vida do pastor José Laureano nas tuas mãos, Senhor, na tua presença. Deus, que ele diminua e o Senhor cresça, que ele desapareça e o Senhor apareça, Deus. Pai, que ele venha ser um instrumento em tuas mãos, Senhor, usado pelo Senhor, meu Pai, fazendo somente aquilo que tu ordenar e tu, papai, mandar ele fazer. Que não seja uma palavra que venha massagear o meu ego, mas seja uma palavra qual o Senhor verdadeiramente tem para todos nós nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa ele, Pai, grandemente, Pai. Revela o profundo escondido, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu creio, Pai, na vitória, em nome de Jesus. Amém. Aí, pastor José. Ô glória. Pai do Aleluia, Senhor, meus Jesus. irmãos. Santo de Israel. Estão todos nos ouvindo Jesus. bem? É motivo de alegria, né? Deus me incomodou nesta tarde, melhor dizendo, nesta manhã, Pai do Senhor, Dayana. para nós estar realizando esta live. É bem verdade que passamos um tempo calados, né? Sem realizar lives, cultos, parados em termos de reunião, sim. Mas eu e minha esposa temos orado, temos ido no monte, nos consagrado. Nós temos parado em termos de realizar cultos, lives, porque nós ouvimos a voz do nosso Deus e a obedecemos. Mesmo que isso vá gerar dor em alguém, nós temos que obedecer a Deus acima de tudo. E Ele nos colocou no silêncio, no anonimato. Deus nos colocou num lugar que somente Ele queria a nossa dedicação. E nós sabemos que quando Deus realiza isso, é porque nós, como líderes espirituais, eu e minha esposa, nós enfrentamos um momento de muita luta, batalha. E toda luta deixa a sua marca, deixa a sua ferida, a sua fraqueza. Todo soldado, ele se enfraquece. E é nesse momento ele busca refúgio, o Senhor o esconde para preparar para a próxima guerra. E eu tenho certeza que Deus fez isso comigo e com minha esposa. Se hoje nós estamos aqui reaparecendo novamente,
é porque Deus vai começar uma nova obra na nossa vida. A paz do Senhor. Wellington, meu amigo, nós temos orado muito por você, sua casa, sua família. E Deus, eu tenho certeza que tem lhe visitado. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, por estar comigo metade do meu ministério, por todos que nos acompanham com fidelidade e com fé nesta batalha. Irmãos, como disse no começo, o Espírito Santo me incomodou para fazer essa live e hoje fui ao monte buscar a palavra do Senhor com a minha esposa. E Deus falou fortemente comigo na palavra que se encontra no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 33. Pega a tua Bíblia aí. Temos bastante tempo, né? Porque o tempo para Deus é precioso quando é dedicado na sua palavra. A palavra de Deus diz: medita na minha lei de dia e de noite. Não foi assim que Deus disse para Josué? Se fizer isso, tudo te irá bem e vencerás todas as batalhas. Aleluia. Muito obrigado, Wellington, por gerar o link para nós aí. Glória a Deus. Amém. Vai compartilhando aí essa live no decorrer da caminhada desta live. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra. Oh, amém. Não sou do tipo que espera as pessoas entrar, porque eu sei que essa live vai ficar na rede e os que tiverem interesse de ouvir vai ouvir. E as pessoas que Deus quer que ouçam vão ver esta live. Glória a Deus. Não é eu, não é minha esposa. Como nós aprendemos, somos apenas instrumentos. Instrumento esses que qualquer momento Deus recolhe e coloca outro para dar continuidade. É verdade. A glória não é minha, a glória não é da minha esposa. A glória é dele. Aleluia. O portador da glória é o nosso Deus, verdade, Criador do céu, Senhor. Aleluia. Vamos à palavra, meus irmãos. Êxodo, capítulo 33, versículo de 18. Livro do Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, meu irmão, minha irmã. Capítulo de 33. O versículo é o 18, para iniciarmos a leitura. Diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Esse quem está dizendo é Moisés. Porém, ele disse, agora já é Deus: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, ou rocha em algumas traduções. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Glória aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero enfatizar os irmãos. Jesus. Enquanto isso, a minha esposa vai ler o que a Dulcineia está escrevendo aí, que é muito importante. Deus. E havendo eu tirado a minha mão, versículo 23 do 33. Obrigada, me verás, Dulcineia. Muito obrigado. Paz do Senhor, minha querida. Me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aleluia. Que palavra poderosa. Aleluia. Deus me deu essa palavra no monte, meus irmãos. Pai do Senhor, Adriana. Muitas das vezes Deus dá a palavra para nós e a gente nem entende ela. Mas quando a gente começa a ler a palavra, melhor dizendo, a meditar, porque essa palavra não foi feita para ler,
ela foi feita para meditação dos santos que Deus colocou nessa terra, que Deus separou e escolheu. Quando a gente medita nessa palavra, a gente consegue enxergar a grandeza do nosso Deus. Nós conseguimos enxergar o poder e a força do grande Criador de todas as coisas. E é isso que nós precisamos ver, é o tamanho do seu poder, porque é imensurável e imedível o poder e o tamanho do nosso Deus. Ele é grande, Ele é poderoso. A Bíblia diz que a palma das suas mãos é tão grande que o mar e todas as águas da terra Ele consegue pegar como uma concha na palma das suas mãos. Meu Deus! Seus pés são tão grandes que a terra é como o estrado dos seus pés. Olha só que coisa linda. Irmãos, nós, como seres humanos, nós precisamos entender uma coisa, que todos nós temos dentro da gente algo divino, que é o fôlego de vida. E através desse algo divino, nós conseguimos entender que nós precisamos adorar uma divindade, seja ela a verdadeira divindade, que é o nosso Deus, meu Deus, seja ela uma divindade pagã, seja ela uma imagem de escultura, ou seja, você tem que exercer a tua fé de qualquer maneira, de qualquer modo. Não interessa a maneira que ela seja exercitada, porque uma vez eu preguei e disse que a fé, ela vem somente de um lugar, ela vem de Deus. Ela não vem dos ídolos, ela não vem do candomblé, ela não vem do cartomicismo, ela não vem da macumbaria, da bruxaria. A nossa fé, ela vem de Deus. É bem verdade que Paulo escreveu que a fé é o dom gratuito de Deus, é o dom de Deus poderoso para nossas vidas. Jesus. Nós sabemos que quando Deus, Ele colocou a fé na gente, Ele também imputou sobre nós o livre-arbítrio. Cabe eu e a você saber o lugar certo que essa fé, que é dada por Deus, está sendo colocada. Deus não vai impedir de eu usar minha fé, seja ela numa imagem, seja ela na macumba, seja ela em qualquer que seja a religião ou a prática religiosa, porque Ele não interfere na minha e na tua escolha. A fé, ela tem que ser exercitada, seja ela da maneira que você escolher. Mas o conselho que eu tenho para te dar, porque a fé, ela pode ser exercitada sim, de maneira errada, e até ela sendo exercitada de maneira errada, ela surge efeito esse negativo, porque no começo tudo vai bem. Quando nós começamos a exercitar a nossa fé de maneira errada, o diabo, ele age dessa maneira, ele nos faz acreditar que tudo que nós fazemos fora da direção de Deus está certo. Ele coloca até uns pratos no nosso caminho, ele abre as portas, ele coloca prosperidade, ele faz as coisas começar a fluir. Mas pastor, como que o diabo nos dá prosperidade se ele é pobre, ele é derrotado? Te provo eu na Bíblia. Lembra quando Jesus foi levado ao deserto? O que foi que ele falou em uma das suas oferendas? Ofereceu para Jesus: se prostrados me adorar, te darei todo esse reino. Meu Deus. Ou seja, é ou não é uma prosperidade? Mesmo que não é dele, ele atribui a ele. Mas não quero chegar a esse ponto da palavra. Os irmãos conhecem a história de Moisés, um príncipe egípcio, por permissão de Deus. Porém, depois de príncipe, se tornou um pastor de ovelha, por permissão de Deus. Por que na minha introdução eu usei o termo fé? Que nós precisamos acreditar em algo forte para que nós começamos a caminhar nessa vida. Nós precisamos acreditar em algo sobrenatural para que nós tenhamos coragem de realizar feitos perigosos, feitos esses que somente a fé vai nos dar força para realizar na nossa vida. Nós, como seres humanos, carne, criação, carregando fôlego de vida dentro do nosso ser, dentro desta matéria de barro, nós sabemos que nós temos que acreditar e ter fé em algo grande para realizar grandes feitos, para realizar grandes prodígios, levando para o lado material.
Eu, como ser humano, eu tenho que acreditar que existe algo grande e poderoso. E através desse acreditar, eu ganho força, coragem para realizar os meus sonhos, para conquistar os meus projetos, para colocar em prática a obra, seja ela de Deus ou uma obra de planejamento meu, da minha família, da minha esposa. Tudo isso é relacionado à fé. Tudo isso é relacionado ao sobrenatural. Sabemos que por trás de tudo existe uma força sobrenatural, seja ela maligna, seja ela benigna, seja ela do mal, seja ela do bem. Tudo em nossa volta tem uma força espiritual, tanto do diabo, que também é possuidor de força, como do nosso Jesus, ou melhor dizendo, de Deus, que é o Criador. Ele também é possuidor de glória, de poder e de força. Moisés também enfrentou este confronto, pois ele passou uma boa parte dentro do Egito, aprendendo não só as crenças, as práticas, a ciência egípcia. Acreditou nos deuses egípcios, acreditou na ciência egípcia, acreditou, como que eu posso dizer, da religião pagã, adorou vários deuses, mas dentro dele tinha algo que dizia: existe algo maior que esses deuses a qual eu tenho buscado, a qual eu tenho oferecido oferenda. Numa certa feita que Deus falou com Moisés na sarça ardente, falou com voz forte e poderosa. É bem verdade que nós devemos entender o porquê que Deus apareceu naquela sarça para Moisés. Deus pode aparecer como uma criança para mim. Deus pode aparecer como uma nuvem, como uma coluna de fogo, como ele se revelou no deserto. E tudo isso são fases chamadas de teofania. Deus se manifestando em algo para aparecer para o homem. Foi assim com Moisés. Ele se apareceu numa sarça pegando fogo. Para que os irmãos entendam, sarça no deserto pega fogo. No deserto é seco. No deserto tem sarça. E é muito bem verdade que tudo que é seco é fácil ser queimado. Porque no lugar que é seco e tem algo que é seco, uma palha ou uma sarça, é fácil o fogo queimar. Porque aonde é quente e seco, o calor predomina. E é natural uma sarça pegar fogo no deserto. Moisés, eu posso até ir além para você. Moisés era acostumado a ver sarça pegando fogo no deserto, amor. Porque no deserto tem sarça. E o deserto, os irmãos sabem que é quente. Então isso para ele era natural. Mas o que chamou a atenção de Moisés na sarça pegando fogo é que a sarça não consumia. Aquele fogo tomando conta da sarça. Porque Deus queria mostrar para Moisés que do mesma maneira que ele é um fogo consumidor que consome o meu pecado, o teu pecado, que consome o mal e a maldade, ele também é um fogo purificador, que além de queimar, ele nos purifica e nos vivifica, aleluia. Deus estava se revelando para Moisés como um fogo consumidor, mas também como um fogo abrasador, pacífico, paciente. A história passa e chega o momento que Moisés vai carregar uma responsabilidade sobre suas costas. Responsabilidade essa chamada de lei, porque todo povo precisa de uma lei para ser povo. Povo sem lei é um povo desordenado, sem ordem, sem excelência, sem um líder. Nós sabemos que o povo estava acostumado a viver debaixo de uma liderança. Liderança essa chamada Faraó, corrompida, mal, perversa. Moisés foi levantado como líder, aleluia, para conduzir o povo de dentro do Egito para o deserto. Moisés foi chamado por Deus. Nós sabemos dessa história. Mas ele subiu naquele monte para falar com Deus. Ele subiu naquele monte para receber a aliança chamada lei, as tábuas dos mandamentos. E ali ele é surpreendido, porque Deus mais uma vez se revela como fogo a ele naquele momento. Nesta feita, Moisés recebe as leis e desce, e ele é surpreendido. O povo estava
novamente voltando para a idolatria. O povo estava novamente praticando o que praticava dentro do Egito. E Moisés, como um homem, quebrou as tábuas da lei. Não se deu conta o que ele estava quebrando era a palavra de Deus. Ele não se deu conta, porque ainda resistia uma ira dentro dele. Aquele velho homem ainda estava vivo dentro de Moisés. A ira tomava conta dele. Ele quebrou, mas ele tornou a voltar novamente para o monte. E ali ele se surpreendeu mais uma vez. Nessa feita, Deus falou para ele: Moisés, eu vou fazer de novo as tábuas da lei, mas dessa vez quem vai lavrar as tábuas é você. Muitas das vezes Deus vai permitir as coisas acontecer na nossa vida para que nós sejamos os responsáveis pela obra. Meu Deus. Muitas das vezes tem coisa que Deus não vai poder fazer por mim, por você, aleluia. Está entendendo a palavra? Vai ter coisas na minha e na tua vida que você vai ter que descruzar os braços e colocar a mão na enxada. Vai ter momentos na minha e na tua vida que você vai ter que descruzar os braços e pegar a mão no arado e caminhar. Vai ter momentos que eu e você temos que dar o primeiro passo. Nós vamos ter que dar o primeiro passo, porque eu tenho certeza que Deus já te deu oportunidade. Eu tenho certeza que Deus já falou com você. Eu tenho certeza que Deus já se revelou com você. Porém, você o decepcionou. Mas Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus está te dando um novo começo. Aleluia. Mas é você que vai ter que lavar as predas. Meu Deus! É você que vai ter que colocar a mão no arado. Aleluia. É você que vai ter que pegar o martelo e a talha e quebrar pedra por pedra. E olha o que eu vou te dizer. Você vai ter que fazer do mesmo jeito que as primeiras foram feitas. Aleluia. Meu Deus! Aleluia. Do mesmo jeito. E eu deixo eu te falar uma coisa, não vai ser fácil. Você sabe por que não vai ser fácil? Porque Deus quer te preparar para o difícil. Deus quer te preparar para o momento difícil. Aleluia. Deus quer te preparar para as coisas difíceis dessa vida. Glória a Deus. Ou você acha que foi fácil para Moisés lavrar as duas pedras? Do mesmo formato das primeiras. Foi fácil? Meu Deus. Para Deus foi fácil. Ele apenas esculpiu com um raio as duas pedras primeiras, e com o mesmo raio, num fogo, ele escreveu. Dessa vez foi Moisés, e Deus falou: Moisés, eu escreverei as mesmas palavras da qual eu escrevi nas primeiras pedras. Moisés levou tempo para lavrar as pedras, porque tem coisa na nossa vida que leva tempo para ser concluída. Meu Deus. Tem coisa na nossa vida que leva tempo. E Deus quer mostrar esse tempo através da obra. Meu Deus, aleluia. Quando Deus falou: Noé, constrói uma arca, aleluia. Deus não falou para Noé: Noé, tu vai passar 120 anos aproximadamente. Não quero ser claro, porque a Bíblia não diz, foi aproximadamente 120 anos. Deus não falou. Mas Noé não hesitou em fazer a obra. Você sabe por quê? Porque quando Deus fala comigo e com você, nós recebemos coragem. Independente do tempo que dure, nós sabemos que vai concluir as promessas de Deus na nossa vida. Eu creio, Jesus. Vai concluir. Vai acontecer as promessas. Jesus. Vai acontecer a vontade de Deus na minha e na tua vida. É cansativo, mas Deus vai estar contigo. Aleluia. É difícil, mas Deus vai estar contigo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele lavrou e ele escreveu as duas pedras. Aleluia. E você sabe que é o interessante, se você ler, que as duas pedras foram escritas com as mesmas coisas e era vista pelos dois lados. Meu Deus, tem algo tremendo aqui. Sabe o que isso quer dizer? Que a lei, ela é pura, ela é transparente. Então não adianta eu pregar a palavra e não ser verdadeiro. Meu Deus. Não adianta eu fazer a obra de Deus e não ser transparente com as ovelhas. Jesus. Não adianta eu portar essa palavra, mas dentro da minha casa eu ser uma pessoa diferente da qual eu sou dentro da igreja ou na obra. Não adianta. Temos que ser transparente, temos que ser verdadeiros, aleluia. Quando
me vem na memória quando João, na ilha de Patmos, é levado em espírito e ele contempla o céu, aleluia, e ele descreve nas suas palavras como que é o céu. Ele diz que tem um trono branco e diante desse trono tem um mar de cristal. Ai, lá na Yarasek Minandaraia, eu estou sentindo a presença. E o cristal, meu irmão e minha irmã, ele tem uma aparência de um vidro, não um vidro de um espelho. Quem está entendendo essa palavra? Mas um vidro que eu posso enxergar do outro lado. Está entendendo, meu amor? Um mar de cristal. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, ele não está escondido diante de mim, de você. Ele não está escondido diante de mim, de você. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é transparente, no sentido de revelação. Aleluia. Ele é um Deus puro e verdadeiro, ele não mente. Aleluia, Jesus. Como muitos têm mentido. Meu Deus. Ele não mente como Satanás mentiu um dia para mim e para você. Ele não mente, ele não vai falar, você vai ser curado. Deus vai tirar dessa situação. Mas deixa eu te dizer que Deus prefere recolher para não tirar dessa situação, para o diabo tomar de volta. Meu Deus. Porque o diabo faz isso. Alainaracé. O diabo quis pegar o corpo de Moisés. Meu Deus. É ou não é? O diabo quis pegar para usar para ele. Porque é assim que o diabo faz. O diabo nos usa como roupa, até o momento que essa roupa fica velha, a gente faz o que? A gente joga fora. Ele nos usa, mas deixa eu te falar, o Espírito Santo não nos usa, ele faz morada. Glória a Deus. E quando a gente mora é para sempre. Aleluia, Jesus. Ele viu o mar de cristal. Meu Deus, sou glória. E diz: eu vi como um mar de cristal. Diante de Deus tinha um mar de cristal. É transparente. Eu e você temos que ser verdadeiro. A mentira não pode andar na nossa boca. Meu Deus. A mentira não pode andar dentro do meu coração. Jesus. A mentira não pode andar dentro da minha mente. Meu Deus. Deus queria provar Moisés porque ele matou e fugiu. E fugiu. E fugiu. Meu Deus. Mas quando tudo isso aconteceu, Moisés fez um pedido a Deus, que é o texto que eu li para vocês. Moisés falou: Senhor, me deixa ver a tua face. Ele ansiava ver a face de Deus. Ele ansiava olhar para Deus. Mas Deus sabia que se Moisés olhasse para ele, ele seria fulminado. Verdade, Jesus. Ele seria aniquilado naquele exato momento. Você sabe por quê, meu irmão? Que nós não podemos olhar? Eu posso ser o homem mais santo dessa terra, mas eu carrego o pecado em mim ainda, por conta da escolha de Adão. É o pecado herdado por Adão, nós carregamos. É por isso que não podemos ver a face de Deus, porque essa carne é pecaminosa. Essa palavra santidade não significa que eu sou 100% santo. Muitas pessoas entendem de maneira errada. Essa palavra santidade, no grego, ela quer dizer lutar contra o pecado, se afastar do pecado. Meu Deus. Isso significa essa palavra santidade. Aleluia, Jesus. E era o que Moisés era, santo, porque ele lutava contra o pecado. Moisés pediu para ver a face de Deus. Aleluia. E Deus falou: Moisés, você não vai poder ver a minha face, porque o homem que vê minha face certamente morrerá. Mas Deus não é mau, nós que somos maus. Deus falou: Moisés, fica na fenda daquela rocha. Que cena linda. Porque quando a minha glória passar, eu te cobrirei e tu me verás pelas costas. Tainessere me candarás. Quando a minha glória passar, Moisés, quando eu passar por essa fenda, eu tirarei a minha mão e tu me virás pelas costas.
E foi isso que me intrigou. E a pergunta que eu te faço, será que a glória de Deus só está na face dele, amor? Você nunca se perguntou isso? A glória de Deus só está na face dele? Só na face? Só a face dele? Que eu não posso olhar? Isso me intrigou, mas o Espírito Santo falou comigo fortemente, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo bradou no meu coração, porque ali Deus estava falando algo a mais para Moisés, aleluia, que eu quero te dizer nessa noite. Entenda o motivo por que Moisés só viu as costas de Deus naquele momento. Meu irmão, isso é algo revelador e tremendo, que eu vou carregar pro resto da minha vida, meu amigo. Você sabe por que Moisés só viu as costas de Deus por permissão dele? É claro, tem o lado literal. Nenhum homem pode olhar para a face de Deus. Mas se você se perguntar, só a face de Deus é glorificada, o seu corpo todo não é? É só a sua face queimada? Tem algo misterioso por trás disso aí? Mas Deus queria falar algo a mais para Moisés. Que eu creio que foi isso que ele falou comigo hoje, nessa tarde no monte. Deus falou, e a pergunta que eu te faço: quando você olha para alguém que está de costa, qual é a posição dessa pessoa? É a pergunta que eu te faço. E eu quero que vocês entendam. Qual é a posição dessa pessoa? De costas, muito bem, respondido, amor. Mas tem outra posição. Se essa pessoa está de costa para mim, ela está de frente. Se essa pessoa que eu estou olhando para ela, a posição dela está de costas, ela está de frente para alguma coisa. Ela não está de frente para alguma coisa, amor? E você sabe o que o Espírito Santo está dizendo no meu coração e disse naquela tarde? Que Deus estava mostrando para Moisés: Moisés, tu não vai poder ver a minha face, tu certamente morrerá. Mas quando eu passar por a fenda daquela rocha, tu me verás de costas, eu tirarei a minha mão. E eu quero te dizer nessa noite que quando Deus está de costa para nós, é porque Ele está na nossa frente, meu irmão e minha irmã. Entende essa palavra? É porque Ele está na minha frente. É porque Ele está na frente de batalha. Deus estava falando para Moisés: Moisés, tu está vendo a minha costa porque eu estou na tua frente, Moisés. Para chegar até ti vai ter que passar em mim primeiro. Meu Deus. E ninguém passa por mim. Ninguém me enfrenta. Ninguém me vence. Ninguém me derrota. É isso que Deus está falando comigo e contigo. Meu Deus. Oh, meu Deus. Quando Deus está na nossa frente, significa que Ele está caminhando e abrindo caminho. Eu creio, Deus. Meu Deus. Deus estava falando com Moisés: eu estou na tua frente. É tu que vai conduzir o povo, mas eu estou na tua frente. Meu Deus. Meu irmão, minha irmã, é Deus que está na tua frente. Glória a Deus. É Deus que está na tua frente. Aleluia, Jesus. É Ele que está na tua frente. Aleluia. Você está entendendo essa palavra? Deus está na nossa frente. Deus está na nossa frente. Deus vai abrir caminho. Por quê? Porque Ele está na nossa frente. Aleluia. E a glória dEle vai iluminar o caminho. E a glória de Deus também é esta palavra. Porque a palavra de Deus diz que esta palavra é luz, meu Deus, para os meus pés. Ela é a luz do meu caminho. Aleluia. Ela é a luz aonde eu estou. Ela é a luz da minha vida. Ela é a luz dentro da minha casa. Ela é a luz do meio da minha família. A minha família só está de pé porque esta palavra está aberta dentro da minha casa. A minha família ainda não foi ceifada pelo corona porque esta palavra está aberta. A minha família ainda está unida por ainda pouco porque esta palavra está aberta. E a luz que é Deus está na frente
Eu estou de pé, porque esta palavra está aberta e Deus está na minha frente. O meu casamento está de pé há 4 anos, porque Deus está na frente do meu casamento. Aleluia, Jesus. Deus está na frente do meu casamento. Você está de pé, porque Deus está na tua frente. Aleluia. Jesus. Deus está na tua frente. Aleluia. E você vai falar para Ele hoje. Aleluia. Você vai falar para Ele hoje: Senhor, deixa eu ver a tua glória. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Como Ele tem me mostrado. Eu sinto uma paz no meu coração. Mas pastor, tem pessoas na tua família com Covid. Deus sabe todas as coisas. Se Ele recolher, eu vou sofrer. Mas eu sei que foi Deus que recolheu. Pastor, tu não tem prosperado, mas eu tenho paz. Glória a Deus. Eu tenho paz. Aleluia, Jesus. Como diz o pastor Clodoaldo, pregando aqui, no dia que Jacó deitou a cabeça naquela pedra, ele deitou em paz. Sendo que tem muitos que deitam sua cabeça num travesseiro mais macio, mas não dorme nem 2 horas por noite. Por quê? Porque é perturbado com as coisas dessa terra. Essa palavra me deu a certeza que eu vou ser vitorioso. Essa palavra me deu a certeza que eu vou ser vitorioso. Essa palavra me deu a certeza que eu e a minha casa, que é a minha esposa e minha filha, serviremos ao Senhor, custe o que custar. Com ou sem casa, eu tenho paz. Com ou sem prosperidade, eu tenho paz. Com ou sem dinheiro, eu tenho paz. Hoje eu falo para minha esposa: tenha paz. Deus está no controle. Tenha paz. Deus está no controle. Quer falar alguma coisa, missionária? Fique à vontade. Quero falar sim. Quando o amor começou a falar dessa palavra, quando ele falou sobre a idolatria, meus irmãos, eu preciso falar isso, porque tem muito idólatra aqui nessa live hoje. Meu marido não falou. E eu não gosto de deixar nada pela metade, porque a palavra de Deus é muito clara, ela é muito pura, mas nós temos que saber expressar ela. Aquele povo sofreu, e Moisés sofreu, porque a primeira tábua que foi lavrada, a hora que ele desceu, já tinham construído um bezerro de ouro no meio do arraial, porque Deus tinha tirado esse povo do meio do Egito, tinha levado para o deserto, abençoado de todas as formas, para mostrar que ele era único, que não tinha outro. Não tinha outro. Não tinha uma imagem de escultura que pudesse superar Deus. E quando ele desce, aquelas tábuas estavam lá lavradas. Aquelas tábuas lavradas que Deus tinha esculpido, viu o bezerro de ouro. Ele se irou, ele se irritou, porque ele falava: já não falei para vocês que não pode ter isso no nosso meio. Tem muita gente que quer conquistar as coisas através da idolatria, jamais conseguirá. Somente Deus pode dar vitória, somente Deus pode dar o que nós precisamos. Outro não dará, não. O inimigo, ele até pode colocar algumas coisas nas nossas vidas, como foi dito aqui, para pensar que é até Deus, mas Deus está fora, porque Deus não está no meio da idolatria. Eu tenho que pregar isso para minha família, que Deus não está no meio da idolatria, crendo vocês ou não. A palavra de Deus me diz que quando Moisés voltou, ele se irou porque o povo estava lá no meio da idolatria, e Deus já tinha tirado esse povo da idolatria. Meu Deus. E aí ele quebra as tábuas. Aí quando ele vai voltar para o Monte Sinai, ele torna a ter que fazer outras tábuas. Deus ordena que ele faça outras tábuas, porque naquele momento a irritação dele não era para quebrar as tábuas, era para explicar para o povo: ei, não tem outro Deus além de mim. Entenda que não tem outro Deus além de mim. Todo aquele que crê em mais escultura vai perecer e vai para o inferno. Não tem outro jeito. Não é porque eu estou dizendo, a palavra de Deus me diz que ele odeia e abomina quem adora imagem e escultura. Às vezes a gente luta para o ser humano entender o que é isso, a proporção disso. O ser humano não entende, mas dentro dessa palavra o
Senhor me fez ver claramente que Moisés se irou, porque quando ele chegou, a imagem, a escultura estava lá no meio do povo. Mas missionária, eu não adoro bezerro de ouro, eu não adoro a Será, mas eu adoro Parecida, não sei, ceticida, um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus. O povo precisa entender que isso é apenas uma imagem, mais nada. A nossa fé, a nossa crença tem que ser no Deus poderoso. E sabe que me fez entender hoje o Senhor, igreja? Que lá no passado, os nossos antepassados, eles criam somente no Senhor. Mas o tempo vai passando, o povo vai se esquecendo das maravilhas do Senhor, dos milagres de Deus, e vai se esquecendo e vai criando para si. Eu falo que até chegar a mim, todo mundo criou em suas imagens, escritura, meus avós, meus antepassados. Mas hoje eu falei muito de uma única avó, que minha família sabe, da avó Clemência, que ela pregava um único Deus para nós. Ela dizia que não tinha nenhuma imagem que pudesse superar a Deus, não tinha uma imagem que poderia ser mais que Deus. Ela adorava o Senhor, somente ao Senhor, e ela plantou isso no meu coração, para que todos entendam. O tempo passou, um tempo eu também adorei Parecida e não Cida, porque não é nada de Cida, porque aqui quem é Jesus. Maria foi mãe de Jesus, sim, foi incrível, uma mulher extraordinária, mas simplesmente foi mãe de Jesus como eu e você poderia ter sido. Você entendeu? Ela não é diferente de nós. Graciado foi Jesus, graciado foi Deus. Sabe por que eu estou pregando isso, minha família? Porque para de pedir as coisas para Cida, vai pedir para Jesus. Vai pedir para Jesus salvar o Kleber. Tá todo mundo morrendo aí, mas tá postando até foto indecente em Facebook, achando que aquilo vai salvar Kleber. Quem vai salvar Kleber é Jesus. É Deus que vai salvar Kleber. Se tiver que salvar, vai ser Jesus. E vai ser para a glória de Deus, porque ele vai sair daquele lugar, longe de toda a marginalidade do mundo. Porque bebida, cigarro, álcool, tudo quanto é tipo de droga é do mundo, não é do Senhor. E hoje eu estou pregando para minha família entender que só Deus pode nos salvar. E é Ele mesmo que disse para mim por muitas vezes: filha, não vou parar, não vou mandar doença agora no meio da família. Sabe por quê? Porque não me adoram. E quando me adora de boca. Fala só porque precisa. Quando para de precisar, já esqueceu Deus de novo. Já está lá no meio do mundo, fazendo as coisas do mundo, tudo que o diabo oferece. Não poderia eu deixar de falar isso hoje, não. Deus, Ele é fiel, igreja, mas é com quem é com Ele. Papai dá todas as bênçãos que nós precisamos ter, mas temos que andar na santidade com Ele. Nós temos que buscar por Ele. Nós temos que largar o mundo com a sua consciência. Tudo que está no mundo é do tempo do povo do Egito. Tudo que tem no mundo é Egito. Tudo que tem no mundo é do diabo, é do Satanás, não é Deus. Precisamos entender isso, que tudo que tem no mundo não vem de Deus. E Deus não se alegra de ver os seus filhos jogando as suas vidas fora. Aleluias. Deus quer o teu povo para si, um povo de boas obras, de bom sentimento e pensamento. Até dentro da família os irmãos é contra irmão, fala contra o outro, um fala mal do outro. E é isso que Deus abomina. Isso também é uma idolatria ao diabo. Porque quando nós mentimos, quando nós falamos mal do irmão, aquilo que é irreal, igreja, Deus não está de acordo, não. Muitos até inventam a da carochinha, né? A gente fala de um jeito, eles falam totalmente diferente para se sentir o bambambam. Mas não esquece que Deus está vendo tudo, assistindo tudo. Quando Moisés pediu para ver a face de Deus, ele disse assim: a minha glória, a minha face você não vai ver, porque se você ver, você vai morrer. Sabe por quê, Moisés? Porque ninguém que viu minha face ficou de pé. Sabe o que eu entendo com isso? É que a glória de Deus é tão grande que se nós olhar para Ele, nós vai cair durinho, porque nós somos incrédulos, porque nós nem acreditamos naquilo que nós estamos vendo. Deus operou milagres e maravilha naquele deserto. Deus abriu o mar. Deus mandou 10 pragas, matou primogênito, mandou gafanhoto. O povo viu, o povo viveu aquilo. Quando chegou no deserto, começou a reclamar de Deus, começou a murmurar contra Deus, reclamava que faltava pão, que faltava água, que faltava isso, que faltava aquilo. Aí achou melhor ir para Pacida, para o Zé, para o Mané, para poder achar que ia dar alguma coisa. E o Senhor disse assim: olha aqui, se esse povo não se consertar na minha presença, eu vou destruir tudo. É o que Ele falou hoje para nós aqui, nesse tempo de pandemia. Se nós não se consertar, Ele vai destruir tudo. Ai, tá morrendo, vai morrer mais. Ai, tá estreitando, vai estreitar ainda mais. Ai, já tá tudo caro no mercado, daqui a pouco nós vai estar passando fome, pode ficar tranquilo, viu? E não é o diabo, não, é Deus. Pro povo se consertar, pro povo dobrar o joelho e clamar.
Porque lá em Deuteronômio ele diz: se aquele povo que se chama pelo meu nome ouvir a minha voz, obedecer os meus mandamentos, bendito será. Mas tem que obedecer. Desobedecer a Deus não é de qualquer jeito não, meu irmão. Deus não é aquele ser que você vai pecar e errar e ele vai dizer assim, como eu disse pro meu marido hoje: coitadinho do meu filhinho, pecou, errou, aí vou perdoar ele. Não é isso não. Ele vai, ó, no chicote. O que ele tá fazendo com o mundo hoje é porque o povo não obedeceu, é porque o povo não quis. Ele também fez isso com este povo no deserto. No final dessa história de Moisés, sabe o que aconteceu, igreja? Aquele povo fizeram tanto para Deus se entristecer com eles, que ele disse assim: ó, vocês não vão herdar a terra prometida, vão ficar 40 anos do deserto. Sabe o que eu entendo com isso? Deus falando para mim, para você: não queira 40 anos de deserto, começa a obedecer hoje. Começa a ouvir a voz de Deus hoje. Começa a trazer Deus para a tua vida hoje. Joga fora tudo que não presta, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Pega tudo que está aí que não presta, todos os lixos que está na tua vida, no teu coração. A mágoa, a dor, o rancor, a raiva, o ódio, daquilo que às vezes até você está errado e quer estar certo. Pega tudo isso e joga fora. Dá crédito para o Senhor, porque é Ele que salva a minha e a tua alma. Sem Ele, ó, nada nós vamos ter. Sabe o que eu estou pegando dessa maneira? Para que todos entendam que é um só Deus. Um só. Um único. Jesus, quando estava lá no meio de uma multidão, dentro de uma sarda feita numa casa, disseram assim para ele: Jesus, Maria, sua mãe, seus irmãos estão aí. Eita, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele falou: o quê? Meus irmãos? Minha mãe? Meus irmãos são vocês que estão aqui à minha volta, ó. São meus irmãos. Estes são os meus, porque está ouvindo a minha palavra, dando crédito àquilo que eu tô dizendo. É forte, igreja. É uma coisa doida se você pensava: poxa, mas Jesus falou isso para Maria. Falou. O que ele queria dizer? Maria é uma mulher comum. Eu sou especial. Eu vim do Pai. Eu vim trazer a palavra. Eu vim deixar o critério para vocês aqui na terra a qual vocês devem seguir. Não foi Maria, foi Jesus. Quem morreu na cruz? Não foi Maria, foi Jesus. Quem morreu na cruz? Não foi Santo Expedito, nem São Benedito, foi Jesus. Quem morreu por você e por mim? Foi Jesus, então não tem outro além de Jesus. Ele é único, só Ele me salva, só Ele te salva. Aleluias. Aleluia. Estou orando por todos aqueles que me pedem oração, inclusive por Cleber, família. Talvez vocês pedem aí achando que eu não estou orando. Deus sabe quanto que eu tenho clamado aos céus. Mas tem pedido: Senhor, tira a idolatria do meio do meu povo, Senhor. Afaste-me para nós salvar esse menino. Senão é capaz que o Senhor permite a morte ceifar ele. E nós queremos salvação, Senhor. Por quê? Porque não tem outro. Entenda de uma vez que só Deus pode dar vida. Só Ele é o resultado de orações fiéis. Porque a Ele toda a honra, toda a glória. Ele não aceita. Ele não aceita dar a glória dele para ninguém. Ele é único, Ele é eterno. É o único que pode sentir ciúme de mim, de você. Ele é o único, entenda que Ele é o único. Não tem outro. Não atribui a outro aquilo que é dele. Quando Ele fez o barrinho lá e soprou fôlego de vida lá em Gênesis, quando Ele fez isso, não foi o Zé e o Mané, não, foi Ele. Ele foi o único, não foi outro. Procura na Bíblia se for outra pessoa que deu fôlego para mim de vida e para você. Então meu dono, o teu dono é Jesus, é só Ele, não tem outro. Entenda de uma vez. Vamos salvar não só nossa família, mas toda a nação, mas crendo no único Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é um só, que veio para salvar a minha e a tua vida, que tem Ele gritado para nós todos os tempos: ei, sou eu, o teu Deus. Eu estou aqui. Aleluias. Ele está batendo as portas ainda. E Ele disse: todo aquele que eu bater na porta e que abrir, eu entro na sua casa e cearei com Ele. Olha que forte. Aleluia. Ainda nós somos pecadores, Ele ainda diz: Ele todo santo e poderoso. Ele disse: você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. Mas é você que tem que abrir a porta. Deus não vai abrir a porta por você. Você tem que abrir essa porta. Você tem que escancarar e dar lugar para que o Espírito Santo entre na tua casa, no meio da tua família, e faça a tão esperada grande obra. É só assim que nós vamos ter alma no céu. Eu vejo muita gente dizer assim:
Mas se eu for pro inferno, se Deus quiser que eu vou pro inferno, Deus não quer ninguém no inferno, igreja. Não. Deus não quer ninguém no inferno, Senhor. Manda nós, os seus profetas, para pregar a verdade, para pregar sobre o pecado, para sair do pecado, porque Ele quer que todo mundo vá morar no céu, que vá morar com Ele, aleluia. Porque Jesus diz: eis que eu vou voltar pro meu Pai, e lá vos preparei um lugar, e lá terá um lugar, meu Deus, olha que forte isso. Lá vai ter um lugar, mas só para os santos de Israel. Não é para qualquer pessoa, não é para aquele que está no mundo fazendo as atrocidades a qual abomina os olhos do Senhor, não é aquele que está imaculando o corpo santo a qual abomina o Senhor, não é aquele que está se voltando para fazer a vontade do diabo, é aquele que se volta para Deus, que faz aquilo que o papai está chamando, que é as boas obras. Como a gente vai amar uns aos outros? Quando nós der as mãos e largar de toda a prática maligna e abraçar com Jesus, aleluia. E vai ser grande, vai ser tremendo o que Ele vai fazer. E vai ser lindo e vai ser maravilhoso, sabe por quê? Porque eu me imagino já naquele céu, nas ruas de ouro, a qual o Senhor me diz que tem para mim e para você. Joga fora tudo que não te prove a Deus, tudo aquilo que o Senhor não te deu. Quando você nasceu, lembra de quando você nasceu? Você não tinha vício, você não tinha malícia, você não tinha maldade, você nasceu uma pessoa pura, uma pessoa santa. E quando você cresceu, e muitos anos da sua vida talvez você viveu assim, mas depois você se perdeu no caminho, e hoje o Senhor está te chamando para você voltar para o caminho. Qual o caminho? O caminho do Senhor. Muda a sua vida, a sua estrutura, para que o Senhor possa operar grandes milagres, porque ainda Ele não parou. Ele ainda está com as mãos estendidas sobre a graça na nossa vida, mas vai ter o tempo que isso vai acabar. O Senhor chama hoje, o Senhor fala hoje, porque amanhã não te pertence nem a mim. É hoje que o Senhor está chamando você para mudar a sua vida. Quando Ele chamou Moisés, oh, aleluia, Moisés estava lá, emaranhado de espinhos, sabe por quê? Porque na ira dele ele tinha matado um dos oficiais lá do rei lá, e aí ele fugiu, e aí ele foi para a casa de um homem, a qual começou a ensinar a ele, como nós aprendemos aqui hoje. Mas quando ele foi para aquela sarça, foi o momento do arrependimento dele, foi o dia que ele rasgou as vestes velhas dele e vestiu uma nova veste, e aceitou a Deus como único suficiente, Salvador da sua alma, e disse: Senhor, eu não quero outro Deus além de ti. Tinha uma semente que estava aqui no meu coração, que veio das minhas raízes, e hoje ela floresceu. Senhor, eu só quero a ti como único meu, aleluia. E hoje Ele está dizendo para mim: você volta para mim, porque eu quero te salvar. Tu pedes oração para teu irmão, mas tu olhou a sua vida como está. Ou tu sabe, eu penso que eu não posso te alcançar. Se eu coloquei nesta tarde, nesta noite, para ser falado desta forma, é porque eu quero te alcançar, aleluia. E todos estes que assistiram esta live, o Senhor manda dizer: abre o teu coração, joga fora tudo que não aprova o Senhor, que não agrada a Deus, porque Ele quer fazer um milagre, uma maravilha na tua e na minha vida. Eu não poderia deixar de falar, igreja, porque essa palavra é muito forte. Essa palavra veio falar sobre a idolatria, sobre a mudança de vida, a transformação de vida, sobre a chamada de Cristo. Porque quando Deus chamou Moisés, ele não hesitou, ele não sabia falar, ele não sabia conversar, ele não sabia era nada. Deus capacitou ele em tudo, e ele liderou um grande povo. Ele só não atravessou o Rio Jordão para a terra prometida, porque em uma das suas vezes ele também se irou, e o Senhor se entristeceu. Olha a seriedade que é Deus. Se nós não fazer conforme a vontade dele certinho, certamente Ele vai dar para nós ali um castigo. Meu Deus. E Moisés foi todo do Senhor, mas em algum momento ele não pôde herdar a terra. O Senhor falou: você vai contemplar de longe, eu vou te trazer para mim, mas a terra você não entra, você contempla de longe. Eu deixo você ver, porque você liderou este povo, mas lá você não vai entrar, porque lá atrás, quando eu disse para você tocar na rocha, você bateu, e por isso você não vai entrar. Jesus. Olha só que gravidade é. Talvez o Senhor está falando hoje: olha, eu quero que você entre no céu, eu quero que você mora no céu, mas para você morar no céu, você vai ter que jogar fora toda a tua vida, até os dias de hoje que você viveu, esquecer o velho eu e viver um novo para Cristo, diferenciado, para que o mundo veja que Deus ainda opera
agora no meio dos seus, Deus ainda está chamando pela tua Israel. Igreja, abre o teu coração nesta noite. É muito forte essa palavra. E eu quero já agradecer minha rica oportunidade aqui ao lado do meu esposo, em nome de Jesus. E volta a palavra para ele, em nome de Jesus. Porque se deixar, igreja, o Senhor está descendo aqui, ó. O Senhor está descendo e só descendo para mim, para você. Porque Ele quer mudança de vida, Ele quer transformação de vida. Ele não quer que você continue da mesma forma, da mesma maneira. Ele quer mudar a tua história. Mas para isso acontecer, tu tem que abrir mão do mundo para servir a Cristo, aleluia. Moisés teve que abrir a mão de toda a riqueza, porque ele nasceu e cresceu na riqueza. Ele nasceu na pobreza, mas ele viveu numa riqueza, e ele teve que abrir a mão de tudo para viver o verdadeiro Deus nessa terra, amém. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Palavra forte. Muito obrigada a todos que estiveram na live, aleluia. Posso só falar mais alguma coisa? Só mais um. Vamos lá, amor. Hoje é dia de festa. Irmãos, aleluia. é forte demais essa palavra, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu fui renovado essa semana. Glória a Deus. Eu tive momentos difíceis, tá aí os irmãos que me acompanham, irmão Hélio, Deus poderoso. o Bruno também que me acompanha. Enfim, pessoas. E eu estava me sentindo meio fraco, enfraquecido, sem força para dar continuidade na obra. Só que Deus falou comigo fortemente. Minha esposa está aqui, ela ouviu quando Deus falou comigo. Aleluia. Deus falou comigo bem assim: lembra de onde eu te tirei? Meu Deus! José Laureano da Silva. Aleluia. Eu permiti tu navegar como criança por mares. Meu Deus! Eu te levei para uma terra a qual tu não foi gerada. Meu Deus! E naquela terra tu viveu coisas que tu não esperava viver, e eu permiti. Aleluia. Tu viveu no meio da coisa errada e eu te livrei. Aleluia, Jesus. E porque agora desisti de tudo, aleluia, que eu coloquei na tua mão. Glória, lembra da onde eu te tirei. Jesus. Eu fiz tu conhecer a tua mãe e teu pai de sangue. Aleluia. Aleluia. Eu te dei uma esposa e uma filha. Glória. E agora eu coloquei uma responsabilidade sobre as tuas costas. Meu Deus! Não desampara as minhas ovelhas. Meu Jesus. Aleluia. Foi isso que ele falou no meu coração. Aleluia. Aquilo me encheu. E ele me deu o exemplo de Moisés. Aleluia, Deus. Um dos grandes homens. Aleluia, Jesus. Homens esse que é tipologia de Jesus. Meu Deus. Moisés foi a tipologia de Jesus no Primeiro Testamento. Aleluia, Deus. Foi o libertador do Primeiro Testamento. Aleluia, Jesus. Não sou eu um libertador. Aleluia. Mas eu tenho certeza que a história de vida que eu vivi, por ter sido criado por outra família, durante 30 anos, meus irmãos e minha irmã, foi 30 anos. Com 2 meses de idade eu fui levado da casa de meus pais, de dentro da casa de meus pais, que me geraram, para ser criado por um povo estranho, Santo de Israel, ser criado por um povo que não me gerou. Deixa eu te falar, Deus me colocou no meio daquela família para me ser luz, porque os meus pais, chamados Raimundo e Expedito, eram pessoas idólatras, mas na sua velhice eles deram ouvido para a palavra de Deus, que Deus me usou. Minha mãe desceu as águas. Aleluia, Jesus. Ela desceu as águas, ela me emociona. Aleluia. Porque já a idade avançada, minha mãe com 69 anos desceu as águas. Ela abandonou a idolatria e conheceu o verdadeiro Deus. Glória a Deus. A minha mãe, aleluia, Jesus, que me criou. Aleluia, o meu Jesus. pai que me criou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E depois conheci a minha mãe. Tem um pai que é idólatra, mas a última palavra vem de Deus. Porque quando eu colocar os pés dentro de russas, eles vão ver a glória de Deus. Cremos, né? Não em mim, mas eu vou abrir a minha boca para falar do verdadeiro amor de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, o meu pai que me gerou tem um problema auditivo. Aleluia. Ele tem muita dificuldade de ouvir. E ele só ouve através de aparelhos de alta tecnologia. Não é qualquer um aparelho, não. E isso é a primeira barreira que eu vou encontrar, porque eu vou pregar para ele.
Aleluia. Eu peço ao Espírito Santo que fale no coração dele, não nos ouvidos. Meu Deus. Deus vai tudo ser glorificado. Aleluia. Dentro da cidade de Russas, lá no Ceará, para onde cremos, Deus vai Senhor. nos levar para fazer a próxima obra. Eu creio, Deus. E Deus falou fortemente comigo. Aleluia, Jesus. Não tem sido fácil na cidade de Olímpia, pois é uma cidade idólatra. Mas nós sabemos, como eu tenho aprendido, Deus está no controle. Deus está no controle da minha e da tua vida. Glória a Deus. É Ele que vai determinar o tempo certo de tudo acontecer. Meu Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém? Tá me apertando amém? Por que tá me apertando? Jesus. Quero agradecer a todos que entraram na live. Marta, Pai do Senhor, minha irmã. A Jéssica, eu vi você, Jéssica, aí. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe, minha sobrinha. Creia que Deus é Deus na sua vida. Creia que Deus pode te libertar de todo esse mal que você está vivendo. Porque você é um mal, viu, filha? Já tenho orado bastante pela nossa família. Eita glória! E eu vou ver ainda toda a minha família liberta para a glória de Deus. É para mim, não, mas para a glória de Deus. Amém? A Elaine Cristina, prima, ainda é prima, né, Elaine? Tô orando já pela tua filha, Elaine. Pode ficar tranquila. Ela tá nas minhas orações. Deus vai dar Deus um novo para ele. Deus está no controle. Deus vai dar um novo para ela. Eu creio que o Senhor vai entrar ali e vai dar um novo para ela dentro da casa dele. Vai chamar ela de alguma forma. Pode acreditar. Amém? Irmã Gisele, estamos firme e forte na fé. Amém? Deus está te chamando, irmã Gisele. Glória Deus tá a te Deus. chamando. Amanda, Nora, Alex. Deus é fiel para nos dar o que nós precisamos. Wellington, Quando nós Suelen, buscamos. Deus abençoe. Firme. Wellington, Suelen. Firme, porque nós A todos que vamos pra entraram aí. cima. Enfim, a Essa todos que entraram aí. Nós somos gratos ao Bruno que está aqui, nos assistindo aqui de perto. Somos gratos a todos por isso. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus possa abençoar grandemente a minha e a tua vida. Amém? Sempre que der, nós estaremos aqui. Se nós não estivermos em culto em casa, nós vamos estar numa live para abençoar a minha vida e a vida dos meus irmãos. E muitas lives virão. Amém? E cultos também para glorificar o nome do Senhor. Amém. Eu agradeço essa oportunidade para a glória de Deus. Os guerreiros de Cristo continuam no Se Pai. Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem pedirá? Ninguém. e Deus está no controle de todas as coisas. Amém. 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 Deus abençoe a todos.